Sejam muito bem-vindos ao Boa Questão. Eu sou Bruno Roverelli. Eu sou o segundo integrante do Boa Questão, Matheus Maia. Quem diria que Matheus Maia estivesse conosco aqui hoje? Olha só, depois de um sumiço repentino, né, Matheus? Após muito tempo de sabotagem e autossabotagem, tentei matar o Boa Questão, mas ele tá vivo ainda. Eu não tô entendendo, velho, não tô entendendo. Eu tô pra contratar um assassino de aluguel. Pra matar o Boa Questão? Isso é pra matar o Boa Questão. Eu vou ter que ligar pro YouTube, ligar pro Spotify, mandar cancelar essas contas aí que não, chega. Vou matar o sócio, né? Devo me preocupar, Matheus. Vixe, vamos parar de falar de morte, vamos falar de coisas vivas. Vamos lá, pessoal. Espero que estejam bem. Hoje o assunto é a compra da Activision pela Microsoft. É o assunto que tem rodado todo o mundo dos videogames. Não, é um assunto que travou a humanidade, né, velho? Eu vi gente que não tinha nada a ver com videogame postando essa notícia, porque acho que foi a maior compra que eu já vi na minha vida. Amigo, apareceu no Jornal da Globo de noite, que aparece ali de madrugada. Nossa, aí foi longe demais. Não tem como, velho, não tem como não comentar um negócio desse. Qualquer site, qualquer jornal que se preze tem que comentar um negócio desse. Estamos trazendo esse assunto com um pouquinho de atraso, principalmente pela questão do seguinte: resolvemos esperar a poeira baixar um pouco, certo? Depois da compra colossal que foi isso, e de todo e qualquer gamer virar especialista de compra do nada. Esperamos então... Todo gamer é um especialista. Todo gamer é um especialista. Exatamente, é um especialista de porra nenhuma. Desculpa o palavrão. Esperamos então a poeira dar uma baixada, verificar então algumas declarações feitas até mesmo pela Sony, outras pelo Phil Spencer, outras pela própria Activision, para ver realmente o que significaria isso para o mundo dos videogames. E para o Xbox, né? A gente esperou também mais notícias e mais informações para trazer aqui, né? Antes de mais nada, eu acho imprescindível a gente falar o que estava acontecendo com a Activision Blizzard antes dessa compra. Porque, aliás, eu acho que foi por causa disso que ela foi comprada. A Microsoft ela tem um bom histórico de comprar empresa que tá fodida, né? Vide Bethesda. Depois de Fallout 76, complicado a situação. Nossa, velho, processo... Nossa, a empresa toda ferrada. E é isso que tava acontecendo com a Activision Blizzard. Não que ela estivesse mal das pernas por dinheiro, mas ela estava sofrendo acusações seríssimas. O negócio tava sério na Activision, né? Tava feio o negócio lá. Basicamente, o que estava acontecendo é que a Activision Blizzard estava sendo acusada por assédio sexual, assédio físico e moral contra as mulheres da empresa. Inclusive, também, questões de diferença salarial entre homens e mulheres. Isso aparentemente era uma filosofia geral da empresa. Era como se isso começasse desde lá de cima e fosse caminhando cascata abaixo. Exatamente. A Activision tava na putaria geral lá dentro. Tanto que quando iniciou o processo, o negócio tava tão feio que tiveram que mandar policiais para ficarem dentro da empresa enquanto ela tava funcionando. Então... Pra evitar qualquer assédio ali durante o processo, né? Porque aí o negócio fica pior, né? Pra vocês terem uma noção... A empresa ela foi processada pelo Departamento de Trabalho Justo e Habitação da Califórnia. Li aqui na minha colinha. Mas isso é extremamente prejudicial para a imagem da empresa e para os trabalhadores. Imagina o que trabalhadores infelizes ou trabalhadores que estão nesse meio de assédio vão fazer com os jogos. Não só infelizes, né? Porque tinha muita gente saindo de lá. Depois que começou a rolar o processo, muita gente boa saiu de lá. E isso só foi piorando. Tanto que a gente pode ver que os últimos 2 CODs, informações de jogadores, posso citar aí o nosso amigo Lusca, os últimos 2 CODs estavam uma merda. Saíram todos bugados, todos sem o conteúdo bom. Os caras estavam reclamando, tanto que
com a aquisição da Microsoft, os caras elogiaram pra caralho, estão com muita esperança de voltar a franquia a ficar boa, né? Um outro exemplo também é o Warzone. O Warzone, que é o Battle Royale da Activision, né? Que tá vivo até hoje, desde 2019, se eu não me engano. E tá todo bugado. Isso mostra como que internamente eles não estão com bons funcionários trabalhando bem para resolver esses problemas rapidamente, porque os bugs são de um longo período aí. Não tem como não falar que essas políticas, que um funcionário maltratado não vai refletir na qualidade dos jogos. Isso é óbvio, isso a gente viu até mesmo com Cyberpunk 2077, em que os trabalhadores viviam numa pressão absurda para lançar o jogo. E acredito que o pior desses cenários seja as acusações de que o CEO, o Bob, esteja envolvido nestas acusações, nestas alegações de assédio, em que ele sabia da situação, ele conhecia essa filosofia da empresa, recorrência da empresa, e mesmo assim não fazia absolutamente nada, era conivente com isso. Com certeza, porque é impossível o cara ser CEO e não saber o que tá acontecendo dentro da empresa dele. Não existe isso. Nunca tava na empresa. Que coisa, com certeza, né? Vai dar em algum lugar. E detalhe. Tanto que, agora que a Microsoft adquiriu, né, a Activision, ainda tá no processo de compra, mas já anunciaram que após a finalização o Bob será demitido, não será mais CEO da Activision. E ela vai responder agora ao Phil Spencer, que é CEO da Xbox Studios. Mais do que certo. Sem dúvida, a Activision Blizzard está passando por um dos piores de seus momentos. Acusações sérias que poderiam levar a imagem da empresa para o lixo. Claro que não, como a gente disse, não com dinheiro, né? Porque Call of Duty foi o jogo mais vendido ano passado. Mesmo tendo todos esses problemas, ainda lucro eles têm. Tanto que reflete no preço de compra da Microsoft. Outras acusações seríssimas referentes ao CEO, o Bob, são questões de governança da empresa. Enquanto em muitos momentos ele recebia milhões e milhões de bonificação, ele simplesmente demitia grupos e grupos na empresa. Ou seja, era uma política extremamente predatória, uma política simplesmente sem qualquer apreço ao trabalhador, sem qualquer apreço realmente à qualidade dos jogos, pensando sempre apenas no dinheiro. Tava nem aí pra empresa em geral, né? Ele devia estar só esperando a bomba estourar, pelo visto. E sobre a compra em si. A compra ela ainda não foi realizada, ela não foi efetivada ainda. O que aconteceu foi que a Xbox e a Activision publicaram então a realização, né, o interesse da compra, o que as duas concordaram, depois de negociações, concordaram em realizar a compra e a venda, respectivamente, pela bagatela, né, Matheus? Pelo simples dinheirinho, assim, dinheiro de pinga, de 68,7 bilhões de reais, não, de dólares. Multiplica por 5,5 aí. Há uns 300 bilhões de reais por aí. Meu, os valores astronômicos, velho. Astronômicos. Isso é insano de grande. Foi algo realmente colossal. Foi mesmo. E depois desse anúncio, então... Não só a indústria dos games, né? Pra todas as indústrias. Todas as indústrias. É algo extremamente surreal. E depois que essa compra for realmente efetivada, a Xbox terá então a Activision, Blizzard e a King, que eram então as empresas que tinham no aglomerado, né, naquele aglomerado da Activision Blizzard. Para quem não sabe, a Activision, né, como por exemplo, dona do Call of Duty, a Blizzard é dona do Overwatch, dona do WoW, Diablo, StarCraft, algo insano. E a King é dona do famosíssimo das tias Candy Crush,
que dá um dinheiro colossal para a empresa também. Uma coisa importante que dá para ressaltar sobre a aquisição da Activision é que provavelmente vai demorar aí um processo de bem provável 1 ano, porque a Bethesda foi exatamente 1 ano. A Bethesda, primeiro a Microsoft anunciou a compra lá por 7 bilhões, quase 10 vezes menos, já era um valor muito alto, e 1 ano depois eles terminaram todo o processo de compra, então é um processo bem longo. Eu acredito que vai demorar até mais que 1 ano, porque a compra da Bethesda foi quanto? 7 bilhões? E demorou 1 ano. Essa compra é só quase 10 vezes mais. E ainda tem processo no meio. E isso, ainda tem processo no meio, então capaz que vai demorar aí 1 ano e meio, até um pouquinho mais se depender, para essa compra se concretizar, para esse processo se concretizar, sem dúvida. Acredito que seja importante ressaltar a quantidade de estúdios que a Xbox agora tem. Estúdios first party. É insano, Matheus. O número é incomparável com qualquer outra empresa. Só precisa agora dos jogos, né? Só dentro da Xbox em si, que já era da Xbox, estúdios que ela criou, estúdios que ela comprou, a gente pode ressaltar a Rare, a The Initiative, que foi criada desde 2018, dizem que estão fazendo um Tetra A, né? Até hoje nada. A Turn 10, que faz o Forza Motorsport. A 343 Industries, que faz o Halo atualmente, né? A The Coalition, que cuida do Gears of War. A Mojang, que não preciso nem falar nada, né? A Undead, que cuida do State of Decay. Tem também a Obsidian, que já fez o Lara Croft, qual é o nome? Tomb Raider. Fez aquela trilogia do Tomb Raider, e aí depois Microsoft foi e comprou, foda-se. A Compulsion, que fez o We Have Fear. A Ninja Theory, que tá cuidando do Hellblade 2 agora, né? Lançou o Hellblade 1, fez um sucesso, a Microsoft olhou e falou: E detalhe, Hellblade 2 aparentemente vai ser o quê? Exclusivo sistema Xbox. Parece que sim. É a segunda ordem. Temos também a Playground Games, que cuida do Forza Horizon. E a Xbox Studios, que aí já é outro departamento. Né? Exatamente, a Publisher. Da parte da Bethesda, a gente tem a Bethesda em si. Bethesda Game Studios, a ID, que mais que a gente tem aqui? A ZeniMax. A ZeniMax, na verdade, era a dona de tudo isso, pra falar a verdade. A ZeniMax era a dona da Bethesda. A Microsoft comprou a ZeniMax e levou todas as outras empresas aí dentro. Ainda só da Bethesda, pra vocês terem uma ideia, a gente tem 8 estúdios. E na Activision o negócio fica mais feio ainda. A gente tem 9 estúdios, e não são estúdios pequenos. A gente tem só cuidando de Call of Duty, a gente tem a Treyarch, a Infinity Ward e a Sledgehammer. E aí tem também a Blizzard, que eu não preciso nem falar que jogos faz, Bruno já até comentou. A Blizzard só simplesmente tem uma conferência só pra ela, a BlizzCon. Exatamente. E outros estúdios menores. Isso tudo é dentro do Xbox. É insano. Estúdios trabalhando para o Xbox. Depois para o Xbox. Pra vocês terem uma noção, depois dessa compra, a Xbox, né, no geral, tem só e simplesmente 32 estúdios. Exatamente. Se você pensar, ao todo é isso. Se cada estúdio lançar um jogo no ano, você tem mais de 2 jogos por mês. Exato. A hora que esses estúdios começarem a realmente trabalhar e lançarem jogos só pro Xbox ali, a gente vai ter tipo uns anos aí que a conferência da Microsoft vai ser tão longa, velho. Tanto jogo sendo anunciado. E com essa quantidade de estúdios me leva a crer que a Microsoft vai colocar a maioria para não produzir AAAs, mas sim jogos um pouco menores. Não, mas essa é uma das políticas da Xbox. Sim. A Xbox normalmente ela tem ali trabalhos AAA, sem dúvida, os principais, Halo, Forza e alguns outros mais novos, né, IPs novas, mas a Xbox ela fomenta muito as ideias de indies, as ideias de projetos menores. Dentro da Activision, esses estúdios eles sempre cuidaram de jogos grandes.
O que a Microsoft pode fazer é pegar eles e colocar metade ou mais para trabalhar com jogos menores, para estar sempre lançando jogo. Constantemente, pelo menos um jogo ou 2 ao mês. E é insano a qualidade de IPs que estão na mão da Xbox agora. Um exemplo disso é só a gente falar das mascotes, né? Algo que eu acho muito legal na indústria dos videogames são as mascotes. Nossa, mascotes. Os mascotes, são os mascotes. Bruno tá sofrendo um pouco aí com o português. Um exemplo disso é o Crash. Crash é um dos mascotes. Nossa, gente, tá difícil. Tá sofrendo. Crash é um dos principais mascotes da indústria dos videogames. E a Xbox agora tem muitas IPs extremamente significativas. É um exemplo para Psychonauts, Banjo-Kazooie, que é algo que dá nostalgia em muita gente por aí, Crash Bandicoot, Spyro, mano, Conker, tudo isso na mão de uma única empresa. Exato. Dá pra dizer que em menos de 10 anos a Microsoft conseguiu comprar pelo menos um mascote de cada empresa. Banjo-Kazooie era da Nintendo, né? Rare antigamente era da Nintendo. O Banjo e o Conker. O Conker era exclusivo do 64. E o Crash, ele foi um jogo consagrado no PlayStation. Spyro também, se não me engano. Spyro também. Spyro era exclusivo também. A trilogia foi feita no PS1. Ou seja, a Microsoft tem a faca e o queijo na mão. Agora só precisa realmente saber fazer, né? Ela, só com esses jogos, só com esses mascotes, ela consegue fazer um Smash Bros só pra ela. Ela consegue fazer um Smash Bros só pra ela. E tipo, dá pra colocar ainda, juntar um Master Chief no meio. Então, assim, são muitas possibilidades agora na mão da Microsoft. Eles só vão ter que saber administrar isso. Olha, eu realmente espero que essa entrada da Activision para o grupo Xbox traga muitas mudanças nas políticas da Activision. Eu também acho que isso vai acontecer. O Phil Spencer já deu alguns comunicados mostrando, caminhando para uma grande mudança na Activision. Acredito que isso comece pelo pé na bunda do Sr. Bob. Exato. A hora que finalizar tudo aí, vão colocar ele no meio da rua lá, né? Leva um brindezinho, ou nem isso, tira o brinde do outro filho da puta, e aí é o Phil Spencer no comando. E aí eles vão ter que realmente controlar o que tá acontecendo dentro da empresa. E resolver os processos, porque não é porque a Microsoft comprou a empresa que os processos acabaram, né? Os processos trabalhistas, a Activision ainda vai ter que pagar os funcionários, ainda vai ter que indenizar os funcionários no futuro. Isso me mostra que a Microsoft espera ganhar muito dinheiro com a Activision. Porque não é só a compra da empresa, né? Não foi só 70 ela pegou junto todos os problemas, assim, sabe? Exatamente. E isso também aconteceu com a Bethesda. Então ela espera fazer muito dinheiro em cima disso. Acredito realmente, pelo menos o Phil Spencer, sempre em seus comunicados, a própria Xbox em vários momentos, traz uma imagem de uma empresa um pouco mais consciente, uma empresa que tenta sempre estar atrelada aos seus trabalhadores e público. Se toda essa filosofia da Xbox for transmitida para a Activision com essa compra, é claro, isso demora, isso é algo contínuo, né? Um trabalho de formiguinha que a Xbox vai ter que realizar dentro da Activision, mas se isso for passado, cara, extremamente positivo, extremamente legal.
para os trabalhadores, para os jogadores e vai fazer muito bem para os jogos. Tenho plena certeza disso. E dá pra gente citar o caso, por exemplo, da Rare, que quando a Microsoft adquiriu ela, foi feita uma reforma dentro da empresa total. Mudaram tudo lá dentro. Resetaram a empresa. E aí foi fazer o Sea of Thieves, que não é depende. Um jogo assim, ruim. tenho críticas quanto à administração da Xbox com a Rare, principalmente porque a Xbox tenta, não sei o porquê, mas a Xbox tenta suprimir antigas IPs da Rare. Como, por exemplo, Banjo-Kazooie. Há quanto tempo não temos um novo Banjo-Kazooie? Acredito que com a vinda, com uma estrelinha do Banjo-Kazooie, principalmente ali com o pessoal da Nintendo, o Banjo-Kazooie agora entrou no Nintendo Switch Online do 64, ele saiu ali como personagem jogável no Super Smash Bros. Acredito que a Rare, né, junto com a Xbox, tem algum plano para ele, mas depois de quantos anos? Depois de quanto tempo? Mas aí eu tenho um outro ponto. Será que é só desinteresse da Microsoft? Porque pode ser desinteresse da própria Rare. Talvez a própria Rare não queira fazer o jogo. Porque o que mais se fala dentro dos estúdios lá que estão do Xbox, e o que o Phil Spencer mesmo fala, é que eles dão total liberdade pro estúdio de criação. Total liberdade de criatividade. Eles só pedem algumas coisas, tipo, faz um AAA, faz um jogo menor, etc. Então talvez a própria Rare não queira fazer o jogo. E aí não tem muito o que fazer, né, Bruno? É bem simples resolver esse problema. É só a Xbox vir e falar, beleza, faz um jogo do Banjo-Kazooie. Tchau. Mas será que tem interesse econômico nisso? Se a Xbox não pediu, é porque ela também não tem interesse. Então, é um desinteresse mútuo, esse é o meu ponto. O que, pra mim, é extremamente errado. Imagina ela faz isso com Crash, entende? Crash que... Não, Bruno, sabe qual é o problema? Diga. É que você quer um Banjo-Kazooie. Não, eu fico pensando... Ô, Matheus, imagina ela faz isso com Crash. Crash ficou por muitos anos guardado na gaveta, parado. Ele voltou a ter uma atenção, né? Ele voltou a ter uma atenção com os remasters, certo? Tá nos remasters e novo aí, que é o Crash Bandicoot 4. Isso, e então, depois do sucesso que foi o remasters, fizeram um novo Crash. Agora imagina acontece isso com essa IP, com o Crash. Pô, Crash é uma IP totalmente consagrada pelo pessoal. Só que tem um ponto de divergência. O Crash, ele retornou recentemente. Então você teve os remasters e ano passado teve o Crash Bandicoot 4. Então a empresa está fazendo esses jogos. O Banjo tá morto no passado. Esse é um ponto. A última vez que o Banjo voltou foi no 360 com aqueles remasters lá em HD. Eu acho que nem fez tanto sucesso em vendas. Esse pode ser um ponto de desinteresse. Fica esperando, Matheus. Vamos esperar lançar um novo Banjo-Kazooie e quero ver o que vai acontecer com a indústria. Beleza. Eu não acho que vai fazer tanto barulho. Mas vamos ver. Vale a pena ver meu ovo. Uma outra questão que eu acho interessante ressaltar sobre mudanças de políticas na Activision, acredito que a gente pode ressaltar bastante isso no Warzone, a questão de dinheiro. A Activision, ela, ao menos com alguns jogos, tinha sempre uma atitude predatória para o consumidor. Jogos que além do preço do jogo possuem algo dentro que é necessário gastar. Warzone com loot boxes. E a Xbox não tem essa política. A Xbox, ao menos por muitas vezes, tem atitudes muito pró-consumidor. E acredito que isso ser passado para Activision vai ser algo extremamente satisfatório. Olha, isso é verdade na maioria dos jogos, mas tem uma parte que eu diria que não. Por exemplo, no Sea of Thieves. E no Sea of Thieves, se você comprar só o jogo, você não vai ter a mesma experiência de quem compra todo o resto. Porque pra você completar o jogo e ter um jogo 100% ali, você tem que comprar muita coisa por fora. Muita coisa por fora. E é uma coisa até que eu já vi o pessoal zoando na internet. Se eu não me engano, a gente até citou no podcast do Xbox. Mas eu acho que vai mudar sim, acho que vai ficar menos anticonsumidor. Eu não posso citar tanto quanto a Call of Duty, que eu não sou um jogador árduo, né? Eu parei de jogar Call of Duty no 360, basicamente. Mas eu acredito que seja algo que a Xbox tenta sempre passar para os seus estúdios, sabe? Essa atitude pró-consumidor. Algo muito foda. O Call of Duty, eu vou esperar sair agora então no xCloud pra mim voltar a jogar. Cara safado do caramba.
algo que tá na boca do povo, que a gente precisa falar aqui, é impossível não falar, é... Beleza, Xbox comprou a Activision, umas IPs ferradas, fodidas, Vários grande pra caramba, vários estúdios, mas será mesmo que a Xbox vai tornar essas IPs, estes jogos, exclusivos do sistema Xbox? Exatamente, houve um grande alvoroço na internet depois dessa compra que o pessoal começou a criar um monte de meme de Call of Duty exclusivo, Call of Duty exclusivo. Imagina Call of Duty exclusivo, imagina Overwatch exclusivo, meu amigo. Só que nesse meio tempo, já foi o tempo da Sony ir lá, ir lá e postar, ó, eles vão cumprir os acordos, né? Isso, eu acho que é importante a gente ressaltar a declaração da Sony, né? O que aconteceu basicamente foi uma queda absurda nas ações, no valor da própria Sony. Foi uma perda de 20 bilhões, não é pouco dinheiro. Exato. As estimativas chegam a 20 bilhões. A Sony simplesmente depois da compra caiu as ações do tomo. Exatamente. Um puta de um gap pro negativo. Isso, é claro, é consequência da guerra entre Sony e Xbox, uma guerra direta entre elas. A Sony, então, veio a público, ela veio, opa, vamos lá, vamos dar alguma declaração, porque não dá pra ficar assim, gente, pelo amor de Deus. E o que a Sony falou... Foi uma declaração, né? Não foi tipo um... Nossa, estamos felizes, então... Não. Parabéns pela aquisição. Não. Ela só foi lá pedir. Ela foi lá e falou, ó, você vai cumprir com os contratos, né? Foi exatamente isso que a Sony fez. É claro, eu acredito que ela tenha parabenizado, mas ela falou, ó, esperamos que a Xbox, então, cumpra os contratos já pré-feitos, né? Já feitos anteriormente, de exclusividade. Na verdade, eu acho que é de futuros jogos, mas tipo, um contrato... de futuros jogos, eu ia mudar, mas ia ficar a mesma coisa. É um contrato de, tipo, os próximos jogos sempre saírem multiplataforma. Sei lá, deve ser um contrato aí de 5, 10 jogos, algo do tipo. Algo porque assim. O Call of Duty, ao longo de todos os tempos, ele sempre foi mais vendido no PlayStation 4. Todos os anos. Ele sempre foi mais vendido no PlayStation. O que faz a minha opinião ser de que, por exemplo, Call of Duty não vai ser exclusivo, acho que nunca. Essa é a questão. Nunca. Um outro pedido da Sony em sua declaração foi que jogos consagrados continuassem multiplataforma, né? O próprio Phil Spencer veio posteriormente e falou, gente, não, pera lá, Call of Duty não vai ser exclusivo. Até porque eu acredito que não faça sentido Call of Duty ser exclusivo Xbox. É claro, seria um exclusivo de peso, mega, hiper, super pesado. Sim, traria muitos novos jogadores pro Xbox e pro Game Pass. Porém, a Sony perderia muito dinheiro nisso e essa transição é muito lenta. A Xbox perderia muito dinheiro nisso, né? Vamos ser sinceros. Não, falei errado. A Sony não, eu errei aí o nome. A Xbox perderia muito dinheiro nisso. E todo mundo iria perder muito dinheiro. Essa é a questão. Acredito que seria a mesma coisa que pedir que Minecraft fosse exclusivo sistema Xbox. Minecraft é um belo exemplo. É um jogo que sempre vendeu mais em outras plataformas, principalmente no PC. E a Microsoft manteve multiplataforma desde que lançou para PlayStation, a Xbox. 2014 a Mojang. Então, a Xbox também lançou Minecraft para Nintendo Switch. Então, exato. Acho que é um ótimo exemplo e acho que é o que vai acontecer com Call of Duty, muito provavelmente. Sair pro Switch seria um negócio legal, seria bacana. Não, calma, não sei. Eu acho que talvez faça sim, Agora uma coisa importante é como vai ser a reação dos jogadores, né? Porque o dia que estiver lançando aí um novo Call of Duty e esse Call of Duty estar saindo Day One no Game Pass e a R$300 no PlayStation, os jogadores do PlayStation vão olhar pra isso e vão falar, não, a Sony está me tirando. Provavelmente eles saiam de lá ou então decidam pegar um xCloud ali, porque a diferença vai ser gritante, né, velho? Você pagar R$40 pra ter 300 jogos, mais o Call of Duty que você quer, e você pagar R$300 só pelo Call of Duty é um negócio absurdo. Vai ser um negócio que vai mexer com os jogadores. Porém, não adianta a gente ficar falando aqui sobre Call of Duty, que eu acredito que vai continuar multiplataforma, e não falar que, muito provavelmente, outros jogos terão sim exclusividade. A Xbox vai trazer então alguns jogos para exclusividade sistema Xbox, que corresponde ao console e ao PC, né? Então você vai ter uma biblioteca exclusiva do Xbox muito mais rica e
Considerando, é claro, que estes estúdios já fazem há muitos anos jogos extremamente consagrados, uma biblioteca de maior qualidade absurda, uma qualidade absurda. E na minha opinião, jogos como Crash, Spyro, o próprio Tony Hawk's lançou o remaster ano passado. E alguns outros jogos assim menores eu digo assim em comparação com Call of Duty, eles provavelmente serão exclusivos do sistema Xbox. Os próximos jogos, é claro, os antigos vão continuar na plataforma, até porque não faz sentido tirar das outras empresas, né? Mas eu acho que esses novos jogos serão exclusivos sim. Eu acho que serão sim. Um exemplo que eu tenho é, por exemplo, o Starfield da Bethesda, que estava sendo produzido há 20 anos já. É o jogo mais antigo que tem, acho que Caramba. na Terra. É sério, que vai lançar esse ano. E ele era um jogo, antes da compra da Bethesda, ele era multiplataforma, só que é um jogo agora que vai ser exclusivo Windows, Xbox. E isso dá um marco, dá pra gente ver que realmente provavelmente vai fazer isso com outros jogos. O WoW aí do PC eu acho que vai continuar multi. Não vai mudar muita coisa, né? Porque já tá no PC e nunca foi do Xbox. O único jogo assim que eu fico meio em dúvida é quanto a Overwatch. Eu não sei exatamente o que vão querer fazer com o futuro. Não sei, porque até então, o que vai acontecer com Overwatch 2? Primeiro que é um jogo que pra mim não fazia sentido lançar, mas não sei o que a Xbox vai fazer com isso. Acredito que cenas dos próximos capítulos possam nos mostrar as respostas. Algo que eu fico extremamente preocupado, mas eu vou explicar meu ponto, calma Matheus, eu vou explicar meu ponto, é com o Game Pass. Por que eu fico preocupado com o Game Pass? É o seguinte, Game Pass é um serviço muito foda. É simplesmente o melhor serviço de videogame já inventado até agora. Exatamente. E sem dúvida, é o melhor custo-benefício para qualquer gamer, para qualquer pessoa que queira jogar um videogame. Sim. Isso. Atualmente, se você tem internet, um celular ou um PC, você contrata o Game Pass Ultimate e você tem um Xbox aí na sua mão. Exatamente. Atualmente tá assim. A indústria tá assim agora. Sem dúvida, é o melhor serviço para quem tem um Xbox, é o melhor serviço para quem tem um PC e é o melhor serviço para quem não tem nenhum dos dois. Tem uma Smart TV. Se tiver Smart TV, tá ótimo. Se você tem um celular, você consegue jogar o xCloud, contratando o Game Pass Ultimate, e você simplesmente... Que está rodando bem no Brasil, eu vou fazer um podcast sobre isso depois. Então é extremamente positivo o Game Pass para a indústria. É um serviço extremamente pró-consumidor. Mas o porquê eu fico preocupado? E aqui está a minha questão. O Game Pass está recebendo jogos extremamente pesados. Quando eu digo pesados, são importantes para a indústria. Positivo para o Game Pass, positivo para o Game Pass, mas eu acredito que a Xbox não conseguirá manter por muito tempo o preço baixo do serviço. O Game Pass agora tá o quê? O Game Pass normal acredito que esteja 30, 32 reais e o Ultimate o dobro, né, Matheus? 60? Não, o Ultimate tá 44. 44,90. Então são preços extremamente chamativos. Meu Deus do céu, imagina você pagar 44 reais para ter uma lista de mais de 300 jogos. Exatamente. Extremamente positivo, extremamente benéfico. E com a adição agora de jogos da Activision, jogos já adicionados da Bethesda, jogos da Blizzard, vai ser algo insano. Realmente, o Game Pass vai virar aquele começo de Netflix, sabe? Que todo mundo tá com o Game Pass, todo mundo tá se divertindo com o Game Pass, todo mundo fala sobre isso. Jogos Day One no Game Pass, gente, isso é insano. Como o Matheus falou um pouquinho antes, imagina um Call of Duty, vamos supor. A gente já havia falado que o Call of Duty provavelmente vai continuar multiplataforma. Ele vai continuar multiplataforma, isso é quase que certo. A questão é, o Call of Duty lançando no PlayStation a 300 reais, um jogo AAA full price de lançamento ali no console, e saindo Day One no Game Pass.
Game Pass esse que a pessoa paga, vamos supor que ela tem um Xbox Series S, ela paga Game Pass e ela vai conseguir jogar o jogo Day One pagando R$30. Vai ser uma competitividade extrema. Mas eu não acho que a Xbox vai conseguir manter o preço do Game Pass com tantos jogos de peso. Manter um estúdio grande como o Activision, grande como a Bethesda, grande como já é a Xbox, esse preço do Game Pass não vai sustentar todos esses estúdios. O preço vai aumentar, vai começar a ficar um pouco menos interessante dependendo do aumento de preço. A gente vê isso até mesmo pela própria Netflix, que deu um aumento de preço absurdo, e ao longo do tempo isso pode começar a ficar meio desinteressante. E é o diferente do Bruno. Eu acredito que a Microsoft ela não é uma empresa burra, porque, porra, é uma empresa que cresceu muito, é uma empresa muito grande, ela sabe fazer dinheiro. Então eu acredito que não vai chegar num ponto de uma Netflix que começou barato para atrair pessoas e depois foi se encarecendo ao ponto de ficar desinteressante, as pessoas pararem de assinar Netflix, assinar Disney Plus, assinar outros serviços. Eu acredito, na verdade, o foco da Microsoft atualmente é trazer jogadores, trazer assinantes para o Game Pass, que as últimas notícias falou que estava em 25 milhões de assinantes. Então a Microsoft ela quer deixar muitos assinantes lá dentro e não quer subir o preço, porque R$ 44,90 já é um preço meio alto para o Brasil. Eu digo isso porque isso é mensalmente, né? Eu não acredito que subir esse preço seja uma boa estratégia. Até lá pra fora também, que lá fora acho que é $10, se não me engano, é $20 o Ultimate. Eu acho que se ela subir esse preço, com certeza eles vão perder assinantes. Então assim, não é uma estratégia inteligente. Antes de conseguir chegar no ponto que você quer de assinantes, que dê lucro, que se pague, etc., você aumentar o preço, porque você vai perder assinantes. Então eu acredito que a Microsoft ela provavelmente vai continuar com o mesmo preço. Mas ao longo do tempo eu acho que o preço vai aumentar. Vamos supor, beleza. Eu acredito que não. Agora eu acredito que a Xbox esteja focando em número de jogadores assinantes do Game Pass, beleza. Mas eu acredito que quando chegar em certo momento, ela vai começar a aumentar o preço, Matheus. Porque são muitos estúdios. Só que ela vai perder assinantes. E ela sabe disso. Então, só que o que acontece, né? Foi o que aconteceu com a Netflix. Beleza, agora a gente tá vendo uma diminuição. Tem um outro ponto, Bruno. A Netflix ela era, né, uma startup. E ela é sozinha. Ela é só a Netflix. Ela começou ali e tinha que fazer o negócio funcionar. O Xbox não, ela tem toda a Microsoft por trás. E a Microsoft vai querer um bom retorno da Xbox. Só que a estratégia dela, esse que é o ponto. A empresa é dela, entendeu? Não sei. Eu vejo pelo preço do Office, que é um preço absurdo. Eu digo assim, que a Microsoft, eu não acredito que ela vai cometer esse erro de, tipo, ter um preço bom e aí depois aumentar e perder assinantes, porque se ela aumentar o preço e perder assinantes, ela vai perder dinheiro de qualquer maneira. Mas entendeu? O que pode acontecer é as pessoas ficarem tão acostumadas ao Game Pass, então tão habituadas ao Game Pass, que mesmo com um aumento de preço, vamos supor que aumente R$10, a pessoa pode, entre aspas, não ligar para esse aumento pelas benesses que o próprio Game Pass traz. Mas imagina que esses R$10 começam a ser recorrentes devido, vamos supor, à qualidade dos jogos, tamanho dos estúdios. Ao longo do tempo isso pode ser desinteressante. Só que o meu ponto de vista é que se a Microsoft está investindo nisso dessa maneira, eu acho que ela tem sim uma estratégia para ter lucro. Provavelmente ela tem um número de assinantes X ali que, pagando esse valor, vai se pagar e dar um lucro para ela. Então ela, com certeza, na verdade, ela tem esse número de assinantes X que ela precisa. Eu não acredito numa Microsoft que tá tentando assim, vamos só tentar. Não acredito nisso. Tá bom, Matheus. Vamos ver. Game Pass ou não Game Pass? Eis a questão. Beleza, a gente falou um pouquinho sobre a reação da Sony, né, a essa compra, que foi realmente algo inevitável para a Sony precisava dar alguma declaração. Mas, Matheus, eu te pergunto, e a Nintendo?
Ah, foda-se pra isso aí. A Nintendo não tá nem aí, a Nintendo nunca viveu da Activision, não é hoje que ela vai sofrer pra isso, né? Realmente, a Nintendo, assim, acho que é legal a gente trazer esse ar de comparação. Enquanto a Sony estava ali preocupada a ponto de dar alguma declaração, a Nintendo não sentiu essa compra na indústria. A Nintendo esteve muito de boa, muito... ok, whatever, foi uma compra da indústria. Na verdade, eu acredito que essa compra pode ser até benéfica para a Nintendo, falando essa questão. A Nintendo e a Microsoft e a Xbox têm tido uma boa relação, têm tido uma boa conversa entre as empresas. Acredito que isso possa chegar ao ponto de vermos, quem sabe, o Xbox Game Pass ou o xCloud dentro de algum console ou sistema Nintendo. Quem sabe, em algum momento, dependendo de como vão as conversas com a empresa. Não acredito que a Nintendo chegue nesse ponto, mas vamos ver. Mas é aquilo, né? Faz zero diferença pra Nintendo, velho. A Activision nunca teve interesse em levar jogos pra Nintendo, mas então... é por isso que eu falo que pode ser... agora aqui, né? Pode ser até positivo pra Nintendo, porque a Xbox tem trazido poucos, mas alguns jogos para a Nintendo, entendeu? Como por exemplo... Xbox fala, ó, leve jogos pra lá, pô, vocês nunca levaram? Como por exemplo, o próprio Ori é um exemplo que até a própria sequência de Ori foi levada para o Nintendo Switch. Ou um outro exemplo melhor ainda, o Super Luke Tale, que é um personagem criado no Xbox, né? Ele não só foi lançado pro Switch, como ele foi lançado com uma versão nova. Lançaram uma versão nova e tipo aprimorada com mais recursos para o Switch e PlayStation. E depois foi sair pro Xbox, então o negócio é meio até assustador. A Microsoft ela foca mais nos concorrentes. Ela foca em fazer dinheiro dentro dos concorrentes. Então o que a gente pode ver em relação à Nintendo é até mesmo algum jogo da Xbox, da Activision, sendo trazido para algum sistema Nintendo. Algo que não era habitual, algo que a Activision realmente sempre meteu foda-se pra Nintendo. Apenas algumas vezes ali com o Crash, quem sabe. O Crash é que nem eu falei, a gente contou no podcast da Nintendo, o Crash port, né, pro Switch, foi feito por um funcionário interno da Activision que fez nas sombras, ele fez escondido, foi fazendo ali sozinho. Quando ele terminou assim, mais ou menos o port e viu que funcionava, que aí ele apresentou pra empresa e a empresa falou, já que tá pronto, lança, né, termina aí e lança. Não foi iniciativa da empresa, foi iniciativa de um funcionário aleatório, velho. Então assim, a Activision nunca teve interesse. E vendeu pra caralho dentro do Switch. Isso que é foda. Então, você viu? O lucro absurdo. A única coisa que eu acho que talvez a Microsoft vai começar a fazer agora, né, é tornar o mercado mais competitivo. Do tipo, chegar um dia na Sony e falar, próximo Call of Duty vai sair pro PlayStation não. O que eu acho que pode acontecer é a Xbox utilizar isso tudo como barganha. Vamos supor que seja de interesse da Xbox levar o Game Pass para os outros consoles. A Xbox pode muito bem utilizar isso como barganha, principalmente com a Sony. Então, vamos lá, ou você deixa eu lançar o Game Pass para o seu console, ou alguns jogos vão começar a parar de ser lançados aí para o seu sistema. Ou não, né? Como que, um bom exemplo, como que eles fariam para trazer mais assinantes pro Game Pass é lançar com um ano de atraso. Ótimo exemplo. Pega o Call of Duty, sai no Xbox, sai no Game Pass, R$40 se você quiser. E se você quiser no PlayStation, você joga daqui um ano e vai pagar o preço cheio, meu amigo. Você vai jogar daqui um ano e vai pagar o preço cheio. Isso é muito insano em tantos níveis. E é algo que a gente tá vendo acontecer na nossa frente, Matheus. É realmente, exatamente. Assim, não sei. Realmente pra mim é extremamente satisfatório estar vivo pra ver essas reviravoltas do mundo da indústria, de uma indústria que eu gosto tanto. Foda, porque a indústria se mexendo, que eu acho que ela tava muito parada. E é uma coisa, querendo ou não, foi uma coisa que a Sony fez quando ela entrou no mercado. Que ela entrou no mercado, ela matou a SEGA e as outras empresas lá. Esqueci agora o nome das outras empresas, Philips, que tinha console também, a outra que tinha o Jaguar lá. Porque ela pegou empresas novas e fez lá os contratos falando, tipo, vai lançar só no PlayStation, Foi fudendo as outras empresas. Agora a gente tá vendo a Microsoft dando um revesgueio aí, né? Fazendo o contrário. Então, essa também é uma das minhas críticas a essa questão de guerra dos videogames, né? Porque realmente ganha quem tem mais dinheiro, né, Matheus? Discordo. Ué. Discordo porque a Microsoft tava perdendo. Na verdade, continua perdendo. A Microsoft é o que vende menos console atualmente. Então a Microsoft ela fez
esse movimento, só que ainda não teve reação. E não é o primeiro movimento dela, né? Porque ela comprou a Bethesda e várias outras empresas. Acho que a gente vai começar a ver, na verdade, daqui 2, 3 anos, quem sabe, a Xbox de uma forma diferente. A Xbox, ela provavelmente tá fazendo todas essas aquisições, tá focando no Game Pass, etc. Mas eu acredito que ela vai deixar de se preocupar com a Sony. Ela vai focar em concorrentes diferentes, como Amazon, Netflix, outros streamings, outras empresas que... Não, Matheus. Nosso tempo é limitado. Você concorda comigo que nosso tempo é limitado, certo? O tempo dos jogadores, o tempo dos clientes é limitado. Essas empresas com serviços, essas empresas com streamings e assim por diante, batalham, elas conquistam nosso tempo. Para elas é interessante, elas lucram com o nosso tempo. Sim. E é assim que o Game Pass começa a ficar interessante, começa a concorrer com outras empresas. Não, mas de qualquer maneira, a concorrência atualmente é com a Sony, diretamente. Atualmente. Mas ao longo do tempo, eu acredito que essa concorrência pode mudar. A gente pode começar a ver a Xbox com outros olhos, entende? Eu não acredito que vá mudar. Por quê? Os jogadores são únicos. O cara que joga videogame, ele vai jogar em alguma plataforma. E aí as plataformas tem que lutar pra mostrar, tipo, aqui é melhor, aqui é melhor, aqui é melhor. Depende, você mesmo tava falando que não é necessário uma plataforma pra você jogar com o xCloud? Não, Bruno, plataforma, não tô dizendo console, eu tô dizendo plataforma em si. Então, bom, o xCloud é uma plataforma. Tudo bem, Netflix também é uma plataforma. Assim, não, mas o cara que eu digo é que, como por exemplo... Ela não vai pro xCloud, então não é um concorrente, entendeu? Mas é uma disputa por tempo, Matheus. Por muita... Você mesmo, você não gasta tempo assistindo séries, filmes e assim por diante em streamings. Então, é um tempo que você não tá gastando... Não é o mesmo tempo que eu passo jogando. O tempo que eu passo jogando, eu tenho que escolher entre Xbox, PlayStation e Nintendo. Então, mas é um tempo que você está deixando... É um tempo que você está deixando de utilizar como, por exemplo, o Game Pass. Mas o que eu tô dizendo é que a pessoa que tem um tempo ali pra assistir Netflix, a pessoa que vai assistir uma série, ela não vai pensar em assistir uma série ou jogar no Game Pass. Porque ela quer assistir uma série. Então ela vai pensar em assistir uma série na Netflix, na Disney, ou na HBO ou na Amazon. Eles são concorrentes. Matheus, é uma questão da indústria É uma questão da indústria de entretenimento. E é essa... Mas aí não, beleza. Se a gente for pensar em entretenimento em geral... Mas essa é a indústria. Acredito que é assim que vamos começar a ver, como por exemplo, o Game Pass, entende? Dentro da indústria de entretenimento. A indústria de entretenimento, ela disputa pelo tempo do jogador. Pelo tempo daquela pessoa. E aquela pessoa vai ter que escolher. Beleza, então, é a escolha da pessoa gastar tempo ou com videogame, ou com séries, ou com alguma outra coisa, entende? Que é entretenimento em geral. Sim, sem dúvida, mas essa é a questão aqui. Não, então, mas se for pensar como entretenimento em geral, a Sony é concorrente da Amazon também, a Netflix e a Nintendo é concorrente da Disney. Beleza, mas o Game Pass como serviço, a Xbox como serviço, como a Netflix traz o serviço, entende? Começa a virar um concorrente mais direto para essas empresas de entretenimento. É isso que eu tô trazendo, entendeu? Não ter que comprar um console, você diz. Não necessariamente ter que comprar um console, entendeu? Porque qual que é o principal negócio da Nintendo, qual é o principal negócio da Sony? Venda de console e venda de softwares exclusivos dentro daquele console. Na Xbox, com o Game Pass, esse não vai ser mais o negócio principal. Então ela não é, né? O foco da Xbox atualmente é Então, só que eu acho que isso vai começar a acirrar ainda mais, a ficar cada vez mais evidente. Então, a concorrência não vai ser mais... O foco da Xbox não vai ser mais em vender consoles para concorrer com a Sony, mas sim mostrar o seu game... Tá querendo dizer, então, quanto ao que eu falei lá, que não teve uma reação da compra da Bethesda e Activision com vendas do Xbox. Não, como assim? O que você falou? Não, é que eu tinha falado antes que não houve uma reação de vendas. O Xbox começar a vender mais que o PlayStation ou que o Nintendo Switch por conta da compra da Bethesda, Activision, Obsidian. Isso não é o foco. Porque o foco da Xbox, eu acredito que seja daqui a alguns anos, que os concorrentes dela não são realmente Sony, Nintendo, e sim serviços de entretenimento, como Netflix, Disney,
coisas assim, entendeu? Ainda discordo. Mas tá bom. Ainda discordo. Eu acho que são coisas separadas. A gente tem o entretenimento em geral e tem a indústria dos games. Dentro da indústria dos games, o Xbox tem que lutar contra Nintendo e Sony. São as únicas opções. Tem outras opções, né? Tem a Steam Deck, tem etc. Mas os principais, Nintendo e Sony. E dentro da indústria de entretenimento em geral, ela tem todas essas outras empresas. E tem também Sony e Nintendo junto. Então eu acho que tá tudo conectado lá. Mesmo que seja mais fácil, por exemplo, você só contratar um xCloud e jogar lá, é a mesma ideia do Netflix, você contrata e assiste, ainda é tudo indústria dos games, é indústria de entretenimento. Ela vai ter que concorrer contra todas essas. Só que dentro de indústria de games, os jogadores em si, lutar por tempo dos jogadores, a Xbox ela ainda tem essa concorrência contra as outras duas. Porque se ela não tiver uma reação direta contra essas outras duas, ela vai estar perdendo jogadores pra Sony e pra Nintendo. Simples assim. Beleza, Matheus. Respeito a sua opinião, mas acho uma opinião errada. Respeito a sua opinião e acho muito errada. Beleza. A Xbox e a própria Activision vieram a público falar sobre a compra da Activision pela Microsoft, mas essa compra ainda não foi feita. A gente já falou aqui, é importante ressaltar. Será que essa compra não pode ser barrada por algum órgão dos Estados Unidos? Será que isso não pode ser considerado como um monopólio? Olha, eu deveria ter estudado um pouco mais, mas eu vi alguns sites dizendo que o porquê lá não seria considerado monopólio. Eu só não cheguei a ler o porquê, mas pelo que estavam falando, realmente não vai ser considerado monopólio. Vai ter algum processo, porque sempre tem. A própria Disney, quando foi processada, não deu em nada, mas ela foi processada de qualquer maneira. O Senado foi lá e processou. Eu até concordo com você, Matheus. Acredito que até possa ter algum processo, alguma investigação nesse caso, mas se a Xbox e a Activision chegaram a anunciar então esse interesse de compra, essa compra, deve ser porque eles já pensaram muito bem, eles já estudaram muito bem o mercado. Para chegar no nível de anúncio como esse, acredito que já estudaram muito bem para não ser considerado um monopólio, entende? Sim, sim. E tem uma outra diferença, né? Por exemplo, o que mais deu problema, que a gente daria pra citar, é o caso do Mark Zuckerberg. Só que o caso do Mark Zuckerberg, né, do Facebook, é que ele é dono de algumas redes sociais, e isso já tornava ele, 90% do mercado, porque não tem tantas redes sociais assim no mundo. Não, ele só comprou as 3 redes sociais principais do mundo inteiro, sabe? Agora, já quando você vai olhar a indústria de videogames, você vê que são muitas empresas. Então ainda tem muita empresa grande aí que assim, faz parte da Microsoft. Tem EA, tem Ubisoft. Isso, um exemplo que a gente pode falar aqui é que, mesmo com a compra da Activision, a Xbox não é o maior estúdio de videogames do mundo. A primeira, se não me engano, é a própria Sony, continua sendo a própria Sony, tô falando em valor de mercado, tá? Sim, é a própria Sony. Em segundo lugar, se não me engano, é uma chinesa, Tencent, se não me engano. É a Tencent. E em terceiro lugar, Nintendo. Então, e em quarto, a Microsoft. No caso, com a compra da Activision, a Xbox passou a Nintendo então diminui para quarto colocado e a Xbox para terceiro. Mas então é interessante a gente ver que mesmo com a compra da Activision, a Xbox não é a maior empresa de videogame do mundo. Não é. Então acho que isso é mais um exemplo para mostrar que não é um monopólio. Essa compra pode demorar um pouco, pode demorar um ano e meio, até 2, quem sabe. Mas acho que ela vai ser concretizada sim, e acho que isso vai acontecer inevitavelmente. Eu sou inevitável. Mas a gente pode citar como exemplo também a EA, que a EA em si é um grande conglomerado, velho. É um monte de empresa dentro da Electronic Arts trabalhando ali, fazendo jogos. Então, e nunca deu problema. Então, é só mais uma compra aí. Provavelmente tem um processo. Só mais uma compra aí qualquer. Calma lá, Matheus. Não, eu digo assim, só mais uma compra no sentido de, não vai dar em nada. Não vai dar, monopólio.
É igual eu vi um meme aí, acho que eu até te mandei lá, sonista ligando lá pra polícia. Alô, eu queria denunciar um monopólio. Alô, é da polícia? Eu queria denunciar um monopólio. É imprescindível a gente ressaltar e falar aqui novamente da importância desse evento para a indústria de entretenimento. Então, tô ampliando um pouco aqui, tô falando não da indústria de videogames, mas da indústria de entretenimento. Um exemplo que a gente traz aqui é quando a Disney comprou a Fox. Gente, Que foi um evento gigantesco, né? Que esse deu processo. Esse deu processo de monopólio. então assim, para vocês terem uma noção, a Disney comprou a Fox pela bagatela de 52,4 bilhões de reais, não, de dólares. Você ter Ainda foi menor que a compra da Activision. Olha o nível disso. isso mostra então como o valor da Activision estava alto, como a Activision traz com ela jogos, IPs, até mesmo conhecimento, né, até mesmo reconhecimento de extrema qualidade, e você estar adicionando simplesmente uma empresa que vale 68,7 bilhões de reais, não, de dólares, a Xbox é algo extremamente importante para a indústria de videogames de entretenimento. Você vê que a Activision vale mais que a Fox Filmes, é loucura. Não, exatamente. E a gente tem outros exemplos. É até assustador quando você vai comparar. A Bethesda, ela é gigante, velho. A Bethesda é gigante, ela tem vários jogos, ela é muito antiga. E ela foi comprada por 7 bilhões. 10 vezes menor, arredondando, né? Que a compra da Activision agora. Alguns outros exemplos que eu tenho também, ó. A Microsoft comprou a Mojang por 2,5 bilhões. Então assim, os exemplos são vários de empresas que eram grandes, que tinham um nome muito grande, muito famoso, e ainda foi comprado por um preço muito inferior à Activision. E você vê que é um negócio grande mesmo. Ela vai trazer muita coisa junto com ela. Acredito que seja válido. Eu acredito sim que a Activision valia todo esse valor. Meu Deus, é a Activision mais Blizzard mais a King. Então, sim, Exato. provavelmente valia esse valor, sem sombra de dúvidas. E essa Não sei se transação... valia ou não sou mercadologista pra saber quanto que valia. Na minha opinião, acho que Não, mas Phil se eu Spencer fosse foi lá. uma pessoa, não sei, trilionária, entendeu? Se me oferecessem a Activision Blizzard por esse valor, eu comprava. Mas eu acho que o Phil Spencer, na verdade, ligou pra Activision e falou: eu quero comprar o Call of Duty, a franquia Call of Duty pra ter aqui, né, como exclusivo. A gente quer pagar 70 bilhões. Aí a Activision falou: não, mas esse é o preço da empresa. Beleza. Então embrulha. Embrulha que eu vou levar. Embrulha que eu levo a empresa toda. Ou eu vi um outro meme muito legal. É a Microsoft, né, ali o Bill Gates, vindo e falando assim que é o criador, né, o criador da Microsoft, falando assim pro Phil Spencer: vai lá, filho, vai lá comprar um pão, pega o troco pra comprar alguma coisa pra você. Aí a outra foto é o Phil Spencer: pode deixar, pai. E a Activision assim atrás do Phil Spencer, sabe? Trouxe o truque da Activision. Entendeu? É o brinde do pão, a Activision. Exatamente. Sem sombra de dúvidas, esse foi o assunto que mais movimentou a internet do mundo dos videogames. Todo mundo, eu acho que movimentou a internet do mundo só esse ano. Realmente começamos o ano com uma bomba fantástica. Que quero ver muito onde que vai dar isso aí. E Quero ver os jogos sendo lançados. E espero realmente que dê bons frutos nesse novo momento da indústria.
Tomara. Game Pass com 1000 jogos. Game Pass com 1000 E jogos. que fomente, eu quero muito que fomente empresas como Sony e Nintendo a começar a reagir. Que a Nintendo lance um sistema de chat no Nintendo Switch. Não sei, que ela chegue ali que ela chegue ali em 2014, algo assim. É, exatamente. E que a Sony reaja, lança alguma coisa, algum serviço, sei lá, o Spartacus que estavam tanto falando, né? Tem que ter alguma reação. Concorrência e as coisas vão andando assim. Vamos ver onde que esse barco vai parar. Bom, esse é o assunto que tínhamos pra trazer aqui hoje. Realmente espero que vocês tenham gostado da volta do Matheus ao Boa Questão, né, Matheus? E da volta do Boa Questão, né? Boa Questão voltou agora. Boa Questão tá mais vivo que... Esquece. Porém, provavelmente voltaremos com o vídeo. Não esperem novos vídeos do Boa Questão. Eu contratei já o YouTube pra matar o canal. Mas o Spotify não aceitou a... O Spotify ainda não aceitou a proposta. Eu tô precisando de 70 bilhões pra isso. Espero que vocês tenham gostado. Esperem novos episódios, principalmente sobre o xCloud, né, Matheus? Sim. O próximo podcast aí, com certeza vai ser um podcast falando sobre o xCloud, onde não teremos Bruno Roverelli, graças a Deus, não, zoeira. Não esqueçam de compartilhar o nosso podcast com amigos, grupos, grupo do Zap, mandar pra tia. A tia com certeza vai é gostar. aí. Muito obrigado por ouvirem até aqui e até uma próxima. Falou!